Antonia Salzano, mãe do beato Carlo Acutis, rompe o silêncio e revela pela primeira vez os detalhes íntimos da rotina espiritual que transformou seu filho em um dos jovens mais inspiradores do século XXI. Em depoimentos emocionantes, ela compartilha como um adolescente comum, apaixonado por videogames e tecnologia, construiu uma vida de santidade através de práticas diárias simples, mas profundamente transformadoras. O mais surpreendente, Carlo não nasceu em uma família profundamente religiosa. Foi ele quem converteu seus próprios pais através do exemplo silencioso de sua fé ardente. Esta é a história real de como pequenos gestos diários moldaram um santo moderno. Antes de começarmos esta jornada emocionante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história inspiradora como esta. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos conhecer você. O silêncio da manhã romana foi quebrado pelo toque suave do telefone. Antonia Salzano olhou para o aparelho com aquela mistura de apreensão e curiosidade que sempre acompanhava ligações inesperadas. Do outro lado da linha, uma voz gentil perguntava se ela estaria disposta a compartilhar, finalmente, os detalhes mais íntimos da vida espiritual de seu filho Carlo. Haviam-se passado quase 2 décadas desde que Carlo partira, levado pela leucemia fulminante aos apenas 15 anos. 2 décadas em que Antonia guardara como precioso tesouro em seu coração as memórias daquele menino extraordinário que Deus lhe confiara por tão breve período. Mas agora, com a beatificação de Carlo em 2020 e milhões de jovens ao redor do mundo buscando conhecer seu caminho espiritual, ela sentiu que era hora de revelar o que realmente acontecia por trás daquele sorriso radiante e daquela fé inabalável. As pessoas pensam que Carlo nasceu santo, começou Antonia, sua voz embargada pela emoção. Mas a verdade é que ele construiu sua santidade tijolo por tijolo, momento por momento, através de escolhas diárias que poucos conseguem manter. Ela se levantou e caminhou até a janela de seu apartamento em Milão, a mesma cidade onde Carlo crescera. Lá fora, a vida moderna seguia seu ritmo frenético. Pessoas apressadas, buzinas, o burburinho constante da metrópole italiana. Era neste mundo, tão semelhante ao nosso, que Carlo escolhera viver uma vida radicalmente diferente. A primeira coisa que as pessoas precisam entender, continuou Antonia, voltando-se com os olhos marejados, é que Carlo tomou uma decisão aos 7 anos de idade que mudaria completamente sua vida. Ele decidiu acordar todos os dias antes do amanhecer para se preparar espiritualmente. Naquela época, Antonia e seu marido, Andrea, não eram praticantes fervorosos, frequentavam a missa ocasionalmente, mais por tradição cultural do que por convicção profunda. Por isso ficaram completamente desconcertados quando Carlo, ainda uma criança pequena, começou a implorar para ir à igreja diariamente. «Mãe, preciso encontrar Jesus», dizia o menino com uma seriedade que parecia desproporcional para sua idade. «Ele me espera lá». Inicialmente, Antonia achou que era uma fase passageira, uma curiosidade infantil que logo se dissiparia diante dos atrativos dos brinquedos e desenhos animados. Mas Carlo era persistente. Todas as manhãs, sem exceção, ele acordava às 5h30, quando a cidade ainda dormia, envolta em penumbra. Eu costumava espiar pela fresta da porta do quarto dele, relembrou Antonia, limpando uma lágrima que escorria por seu rosto. E sempre o via ajoelhado ao lado da cama, com as mãos juntas, conversando com Deus, como se falasse com seu melhor amigo. Não era uma oração decorada, mecânica. Era um diálogo real, íntimo, profundo. Carlo permanecia ali por pelo menos 30 minutos, às vezes mais. Sua postura era de completa concentração, como se estivesse genuinamente ouvindo alguém que nós não podíamos ver. Depois, levantava-se, arrumava-se rapidamente e implorava para que alguém o levasse à primeira missa do dia. No começo,
confesso que resistia, admitiu Antônia com um sorriso melancólico. Eu pensava, é tão cedo, ele é tão pequeno, precisa descansar. Mas Carlo tinha uma capacidade incrível de nos convencer sem ser insistente. Ele simplesmente olhava para você com aqueles olhos cheios de luz e dizia: Mãe, Jesus está me esperando. Eu prometi que iria. Foi Rajesh, o jovem empregado indiano da família, quem primeiro começou a acompanhar Carlo às missas matinais. Rajesh era hindu, mas ficou tão tocado pela devoção do menino que se ofereceu para levá-lo todas as manhãs à igreja de Santa Maria Segreta, a poucos quarteirões de casa. Carlo chamava a Eucaristia de minha autoestrada para o céu, contou Antonia, citando uma das frases mais famosas de seu filho. Para ele, a comunhão diária não era um ritual religioso, mas um encontro real, físico, transformador com Cristo. A rotina era rigorosa. Carlo chegava à igreja pelo menos 15 minutos antes da missa começar. Sentava-se sempre no mesmo banco, próximo ao altar, e entrava em profunda oração preparatória. Antonia, que com o tempo também começou a acompanhá-lo, observava fascinada como o filho preparava seu coração. Ele fechava os olhos e ficava completamente imóvel, descreveu ela. Seus lábios se moviam silenciosamente. Mais tarde, quando perguntei o que ele dizia naqueles momentos, Carlo me explicou. Peço a Jesus que limpe minha casa antes que ele chegue. Minha casa é meu coração, mãe. Preciso que esteja digno de recebê-lo. Durante a missa, Carlo participava com atenção absoluta. Cada palavra do padre, cada leitura, cada gesto litúrgico recebia sua atenção plena. Mas era no momento da comunhão que algo verdadeiramente extraordinário acontecia. Eu via seu rosto se transformar, lembrou Antonia, a voz tremendo de emoção. Era como se uma luz interior se acendesse. Seus olhos brilhavam de uma forma que não consigo descrever adequadamente. Ele voltava para o banco, ajoelhava-se e permanecia em ação de graças por longos minutos, completamente absorto. Carlo desenvolveu o hábito de permanecer pelo menos 15 minutos após o término da missa em ação de graças. Ele dizia que seria uma falta de educação receber um amigo em casa e mandá-lo embora imediatamente, explicou Antônia. Para Carlo, Jesus acabara de visitá-lo da forma mais íntima possível. Como poderia simplesmente sair correndo? Mas a relação de Carlo com a Eucaristia não terminava com a missa matinal. Antônia revelou que seu filho desenvolveu uma prática que se tornaria central em sua vida espiritual. A adoração diária ao Santíssimo Sacramento. Toda tarde, sem falta, Carlo voltava à igreja, contou ela. Depois da escola, depois dos deveres de casa, antes de jogar seus videogames ou trabalhar em seus projetos de computação, ele passava pelo menos 1 hora diante do sacrário. Esta prática começou quando Carlo tinha apenas 8 anos. Numa tarde chuvosa de outono, ele pediu à mãe que o levasse à igreja. Antônia, pensando que seria uma visita rápida, concordou. Mas ao chegar, Carlo foi direto para uma cadeira diante do altar, onde o Santíssimo estava exposto, e ali permaneceu, absolutamente imóvel. Depois de 40 minutos, comecei a ficar impaciente, admitiu Antônia. Cutucava Carlo gentilmente, tentando indicar que já era hora de irmos embora. Mas ele simplesmente balançava a cabeça e sussurrava. Só mais um pouco, mãe. Por favor. Quando finalmente saíram, após quase 2 horas, Antônia perguntou o que ele fizera todo aquele tempo em silêncio. A resposta de Carlo a deixou sem palavras. Eu estava olhando para ele e ele estava olhando para mim, mãe. Só isso. E foi perfeito. A partir daquele dia, a adoração se tornou inegociável na rotina de Carlo. Ele organizava seu dia inteiro em torno daquele momento de contemplação silenciosa. Fazia os deveres de casa mais rapidamente, pulava lanches desnecessários, recusava convites que interferissem com seu encontro da tarde, como ele chamava. As pessoas perguntam o que Carlo fazia durante aquele tempo, disse Antonia.
Ele não rezava terços intermináveis ou lia livros espirituais. Ele simplesmente ficava lá, na presença de Jesus. Às vezes, via seus lábios se moverem suavemente, como em conversa íntima. Outras vezes, ele permanecia em silêncio absoluto, com os olhos fixos no sacrário, completamente absorto. Entre as revelações mais tocantes de Antônia está o relacionamento profundo que Carlo desenvolveu com o rosário, mas sua forma de rezá-lo era única e pessoal. Carlo não rezava o rosário de forma mecânica, explicou Antônia. Para ele, cada Ave Maria era uma rosa que ele oferecia a Nossa Senhora. Ele visualizava isso em sua mente. Imaginem um adolescente com essa sensibilidade. Carlo começou a rezar o rosário diário completo aos 9 anos de idade, após uma experiência que marcou profundamente sua vida espiritual. Durante uma viagem familiar a Fátima, Portugal, ele teve o que descreveu como um encontro com Nossa Senhora. Ele nunca entrou em detalhes sobre o que exatamente aconteceu, contou Antônia. Mas quando saímos da Capelinha das Aparições, Carlo estava transfigurado. Segurava seu terço com as 2 mãos, apertado contra o peito, e lágrimas escorriam por seu rosto. "Mãe", disse ele, "ela me pediu para rezar por todos os jovens do mundo. Ela está muito triste por eles." Daquele dia em diante, Carlo carregava seu terço consigo para toda parte. No bolso da calça jeans, na mochila escolar, ao lado de seu computador, o rosário estava sempre à mão. Ele desenvolveu o hábito de rezá-lo em momentos específicos do dia. 1 dezena enquanto caminhava para a escola, detalhou Antônia. Outra durante o trajeto de volta. 1 dezena antes do almoço, outra antes do jantar. E as 2 últimas dezenas antes de dormir, ajoelhado ao lado da cama. Mas o que tornava esta prática ainda mais notável era a intensidade com que Carlo meditava os mistérios. Antônia guardava um pequeno caderno onde o filho anotara reflexões sobre cada mistério do rosário. Ele escreveu coisas profundas demais para sua idade, disse ela, folheando o caderno desgastado com reverência. Sobre a Anunciação, ele escreveu: "Maria disse sim, sem entender tudo. Ensina-me a confiar assim." Sobre o Calvário, Jesus podia descer da cruz, mas escolheu ficar por amor. Esta é a maior lição sobre liberdade que posso aprender. Carlo também rezava intenções específicas em cada mistério. Pelos pais, nos mistérios gozosos, pelos amigos nos luminosos, pelos doentes nos dolorosos e pelos pecadores nos gloriosos. Sua mãe descobriu uma lista dessas intenções apenas após sua morte, escondida entre as páginas de sua Bíblia. Um dos aspectos mais surpreendentes da rotina espiritual de Carlo, segundo Antônia, era sua prática rigorosa da confissão semanal. Carlo confessava-se toda semana sem falta, revelou ela. E não porque cometesse pecados graves. Ele era uma criança e depois um adolescente extraordinariamente virtuoso, mas porque levava muito a sério a pureza de sua alma. Antônia lembrou-se de uma conversa marcante que tiveram quando Carlo tinha 12 anos. Ela perguntara com genuína curiosidade do que um menino tão bom poderia confessar-se toda semana. Ele me olhou com aquela seriedade característica e disse: "Mãe, quanto mais perto você chega de uma luz, mais consegue ver a sujeira que precisa limpar. Quanto mais próximo fico de Jesus, mais vejo minhas imperfeições." Carlo escolhia cuidadosamente seus confessores e preparava-se para a confissão com rigor impressionante. Todas as sextas-feiras à noite, ele fazia o que chamava de exame de consciência profundo. Sentava-se em seu quarto com papel e caneta e revisava mentalmente toda a semana. Ele tinha um método, explicou Antônia. Revisava dia por dia como tratei as pessoas. Fui generoso, fui paciente, desperdicei tempo, fui grato, honrei meus pais, fui caridoso em pensamentos, palavras e ações. No sábado pela manhã, Carlo ia à confissão com seu pequeno exame escrito. Antônia nunca soube exatamente o que ele confessava. O sigilo era sagrado para Carlo.
Mas ela observava sua transformação após o sacramento. Ele saía do confessionário literalmente radiante, descreveu ela com um sorriso. Era como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Ele ficava mais leve, mais alegre, mais amoroso. A graça era visível em todo o seu ser. Carlo tinha uma frase que repetia frequentemente: a confissão é como uma lavagem espiritual. Por que alguém esperaria meses para tomar banho? Mas a rotina espiritual de Carlo não se limitava às práticas devocionais. Antônia enfatizou que o filho sempre foi insistente de que fé sem obras é morta, citando a carta de São Tiago. Carlo dedicava pelo menos 2 horas por dia, sem falta, ao serviço aos pobres, revelou Antônia. E não estou falando de doações ocasionais ou gestos esporádicos. Era um compromisso diário, rigoroso, sacrificial. Todo dia, após suas orações da tarde, Carlo pegava sua mochila e saía pelas ruas de Milão. Conhecia cada mendigo, cada sem-teto, cada pessoa em situação de vulnerabilidade num raio de vários quarteirões de sua casa. Ele não apenas dava esmolas, explicou Antonia. Carlo sentava-se com essas pessoas, conversava com elas, aprendia seus nomes, conhecia suas histórias. Ele carregava em sua mochila sanduíches que preparava em casa, garrafas de água, meias limpas, sabonetes, às vezes remédios básicos. Antônia se lembrava vividamente de um episódio em particular. Carlo tinha 13 anos quando conheceu um senhor sem teto chamado Mário, que dormia numa entrada de prédio próximo à sua escola. Por semanas, Carlo visitou Mário diariamente, levando comida e conversando com ele. Um dia, Carlo chegou em casa e foi direto ao armário onde guardávamos cobertores, contou Antonia. Era inverno, fazia muito frio. Ele pegou os 3 melhores cobertores que tínhamos e disse: Mário está dormindo no chão gelado. Precisa deles mais que nós. Quando Antônia hesitou, preocupada com o valor dos cobertores, Carlo disse algo que ela nunca esqueceria. Mãe, Jesus está dormindo no frio naquela entrada. Como posso ficar aquecido sabendo disso? Mas a caridade de Carlo ia além do sem-teto. Ele usava suas habilidades em informática. Era um programador autodidata talentoso para criar websites que promoviam causas beneficentes. Dedicava horas organizando catálogos online de milagres eucarísticos para inspirar a fé das pessoas. Oferecia aulas gratuitas de informática para idosos e pessoas carentes. Ele dizia que todo talento que Deus nos dá é um chamado para servir, explicou Antônia. Carlo nunca usou seus dons apenas para si mesmo. Tudo era colocado a serviço dos outros. Uma das revelações mais comoventes de Antonia diz respeito aos sacrifícios pessoais que Carlo oferecia diariamente, práticas que só foram descobertas após sua morte. Encontrei um caderno escondido na gaveta de sua escrivaninha, contou ela, a voz quebrando. Era o que ele chamava de diário de oferendas. Cada página representava um dia, e em cada dia ele anotava pequenos sacrifícios que oferecia a Jesus. Esses sacrifícios eram surpreendentemente simples, mas profundamente significativos. Carlo renunciava a seu doce favorito no almoço. Escolhia o pedaço menor de pizza quando dividiam uma. Levantava-se para ceder seu lugar no ônibus, mesmo quando estava cansado. Estudava 1 hora a mais, mesmo quando preferia jogar videogame. Mas o que mais me tocou, disse Antônia, segurando o caderno contra o peito, foram as intenções. Ao lado de cada sacrifício, ele escrevia por quem estava oferecendo aquilo. Pela conversão de papai, pela saúde da vovó, por aquele menino que sofre bullying na escola, pelos jovens que perderam a fé. Carlo tinha desenvolvido esta prática aos 10 anos, inspirado pelas mensagens de Fátima sobre reparação pelos pecadores. Mas ele a adaptara de uma forma muito pessoal e contemporânea. Ele nunca falava sobre isso, enfatizou Antonia. Nunca se vangloriava, nunca procurava reconhecimento. Seguia literalmente o ensinamento de Jesus sobre fazer esmola em secreto, sobre o Pai que vê no secreto.
Um dos sacrifícios mais tocantes que Antonia descobriu foi relacionado aos jogos de PlayStation. Carlo adorava videogames, especialmente Pokémon e outros jogos de estratégia. Mas em seu diário de oferendas, ela encontrou múltiplas entradas dizendo: "Renunciei a 1 hora de jogo hoje pela conversão de um jovem que está pensando em suicídio. Isso me partiu o coração", confessou Antônia, limpando lágrimas. Porque Carlo estava genuinamente sacrificando algo que amava, sem ninguém saber, por pessoas que nem conhecia. Era amor puro, desinteressado, cristão no sentido mais profundo da palavra. Antonia também revelou que Carlo mantinha uma rotina rigorosa de estudo espiritual que complementava suas devoções. Toda noite, antes de dormir, Carlo lia pelo menos um capítulo da Bíblia e um trecho de Vida de Santos, contou ela. Ele tinha uma biblioteca impressionante para um adolescente. Vidas de São Francisco, São Domingos, São Padre Pio, Santa Teresa, São João Paulo II. Carlo não apenas lia, mas estudava ativamente. Tinha cadernos cheios de anotações, reflexões, perguntas. Ele sublinhava passagens, fazia conexões, aplicava os ensinamentos à sua vida concreta. Ele me dizia: "Mãe, os santos são provas de que é possível viver o Evangelho radicalmente, mesmo no mundo moderno. Se eles conseguiram, eu também posso", lembrou Antonia. Particularmente impressionante era a forma como Carlo memorizava passagens das Escrituras. Ele tinha o hábito de escolher um versículo por semana para decorar e meditar. Escrevia o versículo em pequenos cartões que colava em lugares estratégicos, no espelho do banheiro, na porta do armário, no monitor do computador. Assim, toda vez que olhava para aqueles lugares durante a semana, ele via o versículo e o repetia mentalmente, explicou Antônia. No final do ano, ele tinha memorizado 52 versículos da Bíblia. E não era memorização mecânica. Ele realmente vivenciava aquelas palavras. Carlo também tinha o hábito de assistir a documentários sobre fé, palestras de teólogos, conferências sobre temas católicos, mas sempre com discernimento. Ele era muito crítico e inteligente, disse Antonia com orgulho. Não aceitava tudo passivamente, questionava, refletia, buscava entender profundamente. Sua fé não era ingênua ou superficial, era fundamentada, pensada, escolhida. Um aspecto único da rotina espiritual de Carlo era seu compromisso com o que hoje chamamos de evangelização digital. Ele dedicava pelo menos 2 horas diárias a este trabalho. Carlo acreditava que Deus o chamava para usar a internet para o bem, explicou Antonia. Ele via as redes sociais e a tecnologia não como inimigos da fé, mas como ferramentas poderosas para espalhar o Evangelho. Seu projeto mais ambicioso foi o website sobre milagres eucarísticos, que catalogou mais de 136 milagres eucarísticos de todo o mundo. Carlo pesquisava incansavelmente, verificava fontes, contactava paróquias e santuários, organizava fotografias e documentação. Ele trabalhava naquele projeto como se fosse sua missão de vida, disse Antonia. E, de certa forma, era. Depois de sua morte, aquele website viajou o mundo em exposições, tocando milhões de corações, fazendo pessoas voltarem à fé. Mas Carlo não se limitava a projetos grandiosos. Diariamente, ele respondia a e-mails de jovens com dúvidas sobre fé, participava de fóruns online, defendendo o cristianismo com respeito e inteligência, criava memes e conteúdos que tornavam a fé acessível e atraente para sua geração. Ele estava décadas à frente, observou Antônia. Hoje vemos tantos católicos usando as redes sociais para evangelizar, mas Carlo estava fazendo isso quando quase ninguém pensava nisso. Ele via o potencial antes de outros. A rotina espiritual de Carlo culminava toda noite com o que ele chamava de preparação para o amanhã. Toda noite, sem exceção, Carlo fazia seu exame de consciência, contou Antônia. Mas não era apenas uma revisão do dia passado, era também uma preparação intencional para o dia seguinte.
Carlo tinha um ritual específico. Após suas orações noturnas e leituras espirituais, ele pegava seu diário e escrevia 3 coisas. Primeiro, 3 gratidões do dia, momentos específicos pelos quais agradecia a Deus. Nunca eram coisas genéricas, explicou Antônia. Ele escrevia coisas como: obrigado pela conversa com aquele senhor no ônibus que estava triste, ou obrigado por me ajudar a entender aquele problema de matemática. Segundo, 3 áreas onde poderia ter sido melhor, não de forma autocrítica ou destrutiva, mas construtiva. Poderia ter sido mais paciente com minha irmã, ou poderia ter dedicado mais atenção àquele amigo que parecia precisar conversar. Terceiro, 3 intenções para o dia seguinte, metas espirituais concretas. Amanhã vou sorrir para todas as pessoas que encontrar, ou amanhã vou oferecer minha comunhão especialmente pelos doentes. Esta prática mantinha Carlos sempre crescendo, sempre se esforçando para ser melhor, observou Antônia, mas sem nunca se tornar escrupuloso ou ansioso. Era um crescimento cheio de alegria e esperança. Antes de dormir, Carlo rezava uma última oração que sua mãe nunca esquecerá. Jesus, se eu não acordar amanhã, que meu último pensamento consciente seja de amor por ti. Mas se eu acordar, que meu primeiro pensamento seja de gratidão por mais um dia para te servir. Quando Carlo foi diagnosticado com leucemia fulminante aos 15 anos, sua rotina espiritual não vacilou, intensificou-se. Ele estava tão fraco, tão doente, lembrou Antônia, a voz trêmula. Os médicos ficavam chocados, porque mesmo em seus piores momentos, Carlo pedia para ir à capela do hospital receber a comunhão. Nos dias em que não podia sair do quarto, Carlo pedia ao capelão que lhe trouxesse a Eucaristia. E mesmo quando a dor era quase insuportável, ele se esforçava para ajoelhar-se ao recebê-la. Eu implorava que ficasse deitado, que poupasse suas forças, disse Antônia. Mas ele insistia: mãe, é Jesus, não posso recebê-lo sem o devido respeito. Carlo continuou rezando o rosário diário até os últimos dias. Quando suas mãos estavam tremendo demais para segurar as contas, ele pedia à mãe que as segurasse por ele, enquanto movia os lábios em oração. 3 dias antes de morrer, ele estava em agonia, contou Antônia, lágrimas escorrendo livremente. Mas insistiu em fazer sua confissão. O padre veio e Carlo confessou-se com a mesma seriedade de sempre. Até seus últimos momentos conscientes, Carlo manteve sua rotina de oferecer sacrifícios. Ele olhou para mim e disse: mãe, estou oferecendo todo este sofrimento ao Papa e à Igreja. Mesmo morrendo, ele pensava nos outros. Hoje, 6 anos após a beatificação de Carlo, Antônia observa com admiração como a rotina espiritual de seu filho continua inspirando milhões. Recebo mensagens de jovens do mundo inteiro, compartilhou ela. Eles me dizem: comecei a ir à missa diária por causa de Carlo, ou voltei a rezar o rosário, ou estou fazendo trabalho voluntário com os pobres. Antônia enfatiza que não há nada de mágico ou impossível na rotina de Carlo. Ele não tinha superpoderes, disse ela. Era um menino normal, com tentações normais, dificuldades normais. A diferença é que ele escolheu, dia após dia, colocar Deus em primeiro lugar. Ela encoraja pais e jovens a não tentarem copiar Carlo perfeitamente, mas a adaptarem seus princípios à própria realidade. Comece pequeno, e aconselha. Talvez uma dezena do rosário, talvez 15 minutos de oração, talvez missa semanal. O importante é começar e ser consistente. Carlo dizia que todos somos chamados à santidade, lembrou Antônia. Não apenas padres e freiras, mas todos. E santidade não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer coisas ordinárias com amor extraordinário. Ela guarda como tesouro as últimas palavras que Carlo lhe disse, poucas horas antes de entrar em coma. Mãe, morra feliz, porque eu estou morrendo feliz. Vivi cada dia amando Jesus. Não há nada melhor que alguém possa fazer com sua vida.
A revelação de Antonia Salzano sobre a rotina espiritual de seu filho Carlo Acutis nos mostra que santidade não é um acidente, mas uma escolha diária. Carlo não foi abençoado com uma graça especial que o tornava automaticamente santo. Ele construiu sua santidade através de decisões concretas, repetidas fielmente dia após dia. Sua história nos desafia a repensar nossas prioridades. Se um adolescente comum, vivendo no mundo moderno cheio de distrações, pôde manter uma vida de oração e serviço tão intensa, o que nos impede de fazer o mesmo? Carlo não vivia num mosteiro isolado. Estava em Milão, uma das cidades mais cosmopolitas da Europa. Não era de uma época diferente. Cresceu com videogames, internet e todas as tentações contemporâneas. A rotina espiritual que sustentou a fé de Carlo, missa diária, adoração eucarística, rosário, confissão semanal, caridade ativa, sacrifícios oferecidos, estudo espiritual, evangelização digital, não era impossível. Era exigente, sim. Requeria disciplina e sacrifício. Mas era perfeitamente possível para qualquer pessoa disposta a fazer de Deus sua prioridade absoluta. O impacto de sua vida curta, mas intensa, continua se expandindo. Jovens ao redor do mundo estão descobrindo que é possível viver radicalmente o Evangelho no século XXI, que é possível ser cool e católico, moderno e santo, tecnológico e contemplativo. Carlo provou que a alegria verdadeira não vem de likes nas redes sociais ou do último gadget tecnológico, mas de uma amizade íntima com Jesus Cristo, cultivada através de práticas espirituais consistentes e de uma vida dedicada ao serviço dos outros. Sua mãe Antonia, ao compartilhar esses detalhes íntimos, não está tentando criar um ícone inalcançável, mas apresentar um modelo acessível de santidade contemporânea. Carlo seria o primeiro a dizer que não há nada de especial nele, afirma ela. A diferença está em suas escolhas diárias e todos nós podemos fazer essas escolhas. Que a rotina espiritual de Carlo Acutis inspire não apenas admiração, mas imitação. Que sua vida nos desafie a sair da mediocridade espiritual e buscar a grandeza para a qual fomos criados. Que suas práticas diárias nos mostrem o caminho concreto para uma fé viva, autêntica e transformadora.